Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui. Hoje a gente vai mergulhar num tema bem central para os relacionamentos, né? Que é aquele mandamento de suportar uns aos outros. Isso, baseado lá em Efésios 4, Colossenses 3, textos bem conhecidos. Exato. E a nossa missão aqui é tentar desvendar o que isso significa de verdade, sabe? No dia a dia mesmo, para além do óbvio. Vamos tentar ir fundo nisso. Com certeza. E olha, é importante já começar dizendo que não é só, tipo assim, tolerância passiva, sabe? Aquela coisa de, eu aguento. Engolir sapo, né? Exato, não é isso. Os materiais que a gente viu sugerem algo bem mais ativo, mais profundo mesmo. Envolve cultivar virtudes específicas, sabe? E uma mudança de atitude bem consciente. A ideia é investigar isso aí. Interessante essa distinção logo de cara. Bom, começando pelo básico então. O que significa exatamente suportar, nesse contexto específico? As fontes mencionam algo bem rico sobre a palavra grega original. Ah, é? Sim, parece que tem um duplo sentido. Tanto de dar apoio, sabe, como uma coluna que sustenta algo, manter firme, mas também tem o sentido de aguentar com paciência, de acolher. Sustentar e acolher. Mas assim, a aplicação prática vai além dessa definição, né? Não é só isso. Sim, sim, vai bastante além. O ponto crucial, o X da questão, talvez, é que suportar, como está ali nos textos, está ligado com compreensão ativa, com compaixão de verdade e até com uma certa renúncia pessoal. Renúncia? Como assim? Não é só tolerar o que é diferente ou difícil na outra pessoa. É fazer um esforço consciente para entender mesmo, sabe? Tentar ver a perspectiva dela, oferecer apoio de verdade, mesmo quando as nossas naturezas batem de frente. Entendi. Então é um suporte ativo mesmo, não um fardo que a gente carrega passivamente. Perfeito. É menos sobre aguentar o tranco e mais sobre ser o suporte para o outro. Legal. Mas aí, como a gente coloca isso em prática? Porque, né, a realidade é que a gente sempre convive com pessoas diferentes, cada uma no seu ritmo, com sua maturidade. Pois é, sempre vai ter gente diferente por perto. E a orientação do apóstolo Paulo, pelo que as fontes indicam, não é um simples tenha paciência com gente chata. Parece mais um desafio para a gente mesmo, para o nosso caráter. Exatamente isso. Essa capacidade de suportar uns aos outros, ela não aparece do nada, né? Imagino que não. É descrita como um fruto, mesmo, fruto de cultivar 3 virtudes que estão bem conectadas. 3 virtudes. Quais seriam? Então, a primeira, e talvez a base de tudo, é a humildade. Humildade, que não é se sentir pequeno, inferior, mas ter uma visão realista da gente mesmo, certo? Como isso conecta com suportar o outro? Perfeito. É o contrário do orgulho, né? Quando a gente reconhece as nossas próprias falhas, sabe? A nossa necessidade de também ser suportado, de ser perdoado, isso nos torna mais capazes de dar essa mesma graça para os outros. Faz todo sentido. Uma das fontes até sugere que, sem essa autoconsciência humilde, a motivação para suportar o outro fica meio superficial, sabe? Vira quase uma obrigação social e não um ato de compreensão mútua de verdade. Entendi. É abrir mão daquela posição de eu sou melhor ou eu estou certo, que impede de ver o outro com compaixão. Isso. Se eu não reconheço as minhas dificuldades, como vou acolher as do outro genuinamente, né? Verdade. E a segunda virtude, qual seria? A segunda é a mansidão. E aqui, olha, é importante desfazer um equívoco comum. Tipo, mansidão não é ser bobo, passivo. Indica uma força que é controlada, sabe? Uma pessoa tranquila, dócil, que não se irrita à toa. Força controlada, gostei disso. Os exemplos nos textos são fortes, né? Moisés, descrito como o homem mais manso da terra. E ele liderou um povo, vamos combinar, bem difícil por 40 anos no deserto, mostrando uma resiliência serena. E o exemplo de Jesus também deve ser citado, né? Alguém que era firme contra a injustiça, mas ao mesmo tempo mostrava uma paciência, um acolhimento no ensino, mesmo com os discípulos falhando direto. Exatamente. Essa combinação de firmeza com gentileza parece o coração da mansidão que está descrita ali. É ter a força, mas escolher usar gentileza. Entendi. Firmeza e gentileza juntas. E a terceira virtude? A terceira é a longanimidade. Uma palavra que a gente não usa tanto hoje, né? Mas o significado é riquíssimo. Longanimidade. Soa como ânimo longo. Exato.
Literalmente, longo ânimo. É a capacidade de ter paciência, mas uma paciência prolongada, sabe? Demorar para se irar, perseverar mesmo diante de provocação ou dificuldade contínua. É constância e paciência de mãos dadas. Longo ânimo. Muito bom. Soa como aquela coisa prática de respirar fundo antes de reagir, né? Contar até 10, talvez. É por aí. Os textos conectam isso com práticas bem concretas, tipo aquilo de ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, lá de Tiago. Ah, sim. Lembro disso. Esse exercício de autocontrole mesmo. Ouvir mais, processar antes de falar, controlar a raiva impulsiva. Outra ideia ligada é a de andar a segunda milha, sabe? Fazer mais do que o esperado, mostrando boa vontade e paciência extra. Entendi. É um treino constante para não explodir com as falhas ou diferenças dos outros. Isso, mas atenção! Não é ignorar erro, tá? Não é ser conivente. Certo. Então, não é sobre ignorar, mas sobre a forma como a gente lida com o erro. A abordagem tem que ser com essa mansidão e paciência que a gente falou. Exatamente. O foco não é fechar os olhos para o problema. É abordar a situação com o espírito certo, buscando restaurar, não condenar, tratando o outro com a mesma dignidade e respeito que a gente gostaria de receber. As virtudes trabalhando juntas. Sim, a humildade lembra que a gente também erra, a mansidão guia a nossa abordagem e a longanimidade, bom, ela nos sustenta no processo que às vezes é longo, né? Perfeito. Então, para a gente ir fechando, suportar uns aos outros é bem mais que só tolerar, né? É um chamado ativo, constante, para a gente desenvolver humildade, mansidão, longanimidade nas nossas relações. É aprender a lidar com as diferenças e as dificuldades com respeito, dignidade e um amor ativo. Isso resume muito bem. E para deixar uma reflexão final para o pessoal que está ouvindo, né? Os materiais provocam a gente com uma pergunta bem forte. Qual? Como seria se a gente tratasse os outros, especialmente o pessoal mais próximo, da nossa comunidade, da família, da mesma forma paciente, compreensiva, sustentadora, como a gente acredita que Deus nos trata? Uau, forte mesmo. Pois é. Talvez aí esteja o caminho para a gente ser mais paciente, mais acolhedor com quem pensa ou age diferente. Uma busca constante para refletir esse suporte mútuo na nossa vida.